Fala, meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal aqui do grupo de verdade. Esse vídeo onde eu compilo os principais insights da semana que a gente viu lá no nosso grupo do Telegram, do grupo de verdade, trago aqui pra você de maneira resumida. Se você não tá lá no grupo ainda, está dando mole gigantesco. Eu vou deixar você consertar isso agora e vou deixar o link aqui na descrição. Então entra lá, conteúdo diário sobre investimentos. É lá que a gente se concentra de fato. E é o seguinte, essa semana a gente teve a aula ao vivo sobre como selecionar os melhores FIIs da bolsa. E dessa aula já surgiram dois insights que são animais que eu vou compartilhar com você. Que são os seguintes. O primeiro deles: sempre que você for analisar, que você for selecionar uma ação, um fundo de investimento imobiliário, um investimento do exterior, qualquer ativo de renda variável, não comece pelos critérios muito minuciosos, já tentando achar qual é a melhor ação da bolsa de cara. Não, comece pelos critérios eliminatórios, porque você vai gastar muito menos energia e vai ter muito mais chance de ter bons resultados. E como funciona isso na prática? Eu vou dar um exemplo que eu aplico. Eu não invisto em empresas que tenham um indicador dívida líquida sobre EBITDA maior que 3, porque eu acredito que o risco começa a ficar muito elevado, salvo algumas pouquíssimas exceções. Então, quando eu aplico esse critério eliminatório, eu já elimino uma carambada de ação que eu não vou precisar me aprofundar, não vou precisar gastar energia nela. Outro critério, eliminatório: eu não invisto em empresas que tenham aí prejuízo em 2 anos, nos últimos 5, nos últimos 10 anos. Eu já acho que uma empresa tem que ter pelo menos um lucro consistente. Quando eu aplico isso, já elimino mais uma cambada de empresas. Isso faz com que a energia que você concentre para escolher, para selecionar e para achar as melhores, seja numa quantidade muito menor. E aí suas chances são consideravelmente maior. Com certeza você vai ter muito mais chance de encontrar de fato as melhores. Além de eliminar o principal risco, que é você perder dinheiro. Quando você elimina essas empresas ruins, você tira esse risco, né? Você reduz muito esse risco de você perder dinheiro e aí, consequentemente, você vai acabar crescendo esse patrimônio ao longo do tempo. Fechado? Segundo insight que também saiu da aula é o seguinte: para você selecionar um bom FII, não comece já olhando para a vacância ou já olhando quanto a cota daquele FII se valorizou. Isso é uma grande armadilha, tem uma chance gigantesca de você se dar mal fazendo isso. O ideal é que você comece olhando, em primeiro lugar, antes de olhar qualquer número do FII, olhando qual é a estratégia do FII. Você consegue olhar isso de uma maneira muito clara, observando qual é o mandato de finalidade daquele fundo de investimento imobiliário. Então a gente tem, por exemplo, FIIs que têm um mandato de renda, que compram imóveis para simplesmente alugar e receber essa renda e dividir essa renda para os cotistas. A gente tem fundos que têm um mandato de desenvolvimento para venda, eles compram terrenos, fazem incorporação de imóveis para depois vender. Eles funcionam de uma maneira totalmente diferente. Então, se você olha só para os números, só para os resultados, você vai deixar isso passar em branco e vai estar colocando o ativo dentro da sua carteira que não faz sentido nenhum e que não se encaixa no seu perfil de investidor e que tem uma grande chance de fazer você perder dinheiro. Fechado? Então, primeiro entenda a estratégia, além do mandato, olhe também o segmento, que é o tipo de imóvel que aquele FII investe. E aí sim, depois você começa a olhar os números, você vai olhar os imóveis, a vacância, quem são os inquilinos e assim por diante. Fechado? Isso vai facilitar muito na hora de você selecionar um bom FII e vai aumentar consideravelmente também a chance de você colocar bons fundos de investimentos imobiliários dentro da sua carteira. E aí, nós vamos para o terceiro insight. O terceiro insight saiu da carteira de verdade, que nós tivemos nosso 11º episódio essa semana, quase completando aí um ano de carteira de verdade. E o maior aprendizado que a gente tira da série Carteira de Verdade é o seguinte: o que vai fazer a diferença nos resultados dos seus investimentos é o trabalho dos bastidores. O que significa isso? O que vai fazer você ganhar dinheiro na bolsa não é aquele tempo que você perde olhando a corretora, escolhendo a ação mais barata do mês, vendo onde que você vai aportar. Não, isso pelo contrário, só vai fazer você perder dinheiro. O trabalho dos bastidores que eu citei, que é o que vai fazer você dar resultado, é a montagem da sua carteira de investimentos, que nada mais é que você definir quais são os ativos que vão compor sua carteira e em qual porcentagem cada um deles vai estar dentro dessa carteira. Esse bastidor, ele comanda todo o palco, porque quando chega na hora de você aportar, de você fazer seu investimento no mês, você vai simplesmente investir no que a sua carteira mandar. Você vai aportar no ativo que está mais longe do objetivo que você definiu quando você montou a carteira de investimentos. Então foque sua energia toda nesses bastidores. Foque sua energia toda em definir qual é a sua carteira de investimentos. Porque quando você subir no palco, quando você for comprar uma ação de fato e investir aí todos os meses e acumular patrimônio, vai ser muito mais fácil e esse processo vai ser muito mais intuitivo e você vai conseguir de fato aplicar uma estratégia robusta.
Fechado? Então é isso. Esses foram os 3 principais insights dessa semana. Eu tenho certeza que se você colocar eles em prática, você já vai dar uma elevada de nível de investidor e semana a semana você vai se tornando mais perto, né? Chegando mais perto de se tornar um investidor de verdade. Estamos juntos, mais do que nunca. Aquele abraço.